1747, 5 de junho de 2012. Ele institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, chamada PNGAT, e dá outras providências. Capítulo 1, disposições finais. O artigo 1 fala que institui essa política, com o objetivo de garantir e promover a proteção, recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural no setor da legislação vigente. Então a gente tem que, a partir da Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, a gente tem essa política aqui específica para os povos indígenas. Então, com certeza deve ter uma específica para os povos quilombos e ribeirinhos e etc. Artigo 2. São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas, o etnomapeamento e o etnozoneamento. Parágrafo único. Para fim deste decreto, consideram-se etnomapeamento o mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas, e etnozoneamento, instrumento de planejamento participativo que visa a categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento. Capítulo 2. Diretrizes e objetivos. São diretrizes da PNGAT reconhecer e respeitar as crenças, usos, costumes, línguas, tradições e especificidades de cada povo indígena. Reconhecimento e valorização das organizações sociais e políticas dos povos indígenas e garantia das suas expressões dentro e fora das terras indígenas. Protagonismo e autonomia sociocultural dos povos indígenas, inclusive pelo fortalecimento de suas organizações, assegurando a participação indígena na governança do PNGAT, respeitadas as instâncias de representação indígenas e as perspectivas de gênero e geracional. Reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres indígenas e do uso de seus conhecimentos e práticas para a proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais imprescindíveis para o bem-estar e para a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Contribuição para a manutenção dos ecossistemas nos biomas das terras indígenas por meio de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais imprescindíveis à reprodução física e cultural das presentes e futuras gerações dos povos indígenas. Proteção territorial, ambiental e melhoria da qualidade de vida nas áreas reservadas aos povos indígenas e nas terras indígenas. Proteção territorial e ambiental das terras ocupadas por povos indígenas isolados e de recente contato. Implementação da PNGAT para povos e comunidades indígenas cujas terras se localizam em área urbana, naquilo que seja compatível e de acordo com suas especificidades e realidades locais. Proteção e fortalecimento dos saberes e práticas e conhecimentos dos povos indígenas e seus sistemas de manejo e conservação dos recursos naturais. Reconhecimento, valorização e desenvolvimento da gestão ambiental como instrumento de proteção dos territórios e das condições ambientais necessárias à reprodução física, cultural e ao bem-estar dos povos e comunidades indígenas. Garantia do direito à consulta dos povos indígenas, no termo da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto 5.051 de 2004. Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas relativos a serviços ambientais em função da proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais que promovem suas terras nos termos da legislação vigente. E promoção de parcerias com os governos estadual, distrital e municipais para compatibilizar políticas regionais e locais e a PNGAT. Artigo 4. Os objetivos específicos da PNGAT, estruturados em eixos, são: eixo 1, proteção territorial e dos recursos naturais. Aí tem A. Promover a proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento ambiental das terras indígenas e seus limites. Promover a participação dos povos, comunidades e organizações indígenas nas ações de proteção ambiental e territorial das terras indígenas, respeitado o exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades competentes, contribuir para a proteção dos recursos naturais das terras indígenas em processo de delimitação por meio de ações de prevenção e de defesa ambiental pelos órgãos e entidades públicas competentes, em conjunto com os povos, comunidades e organizações indígenas. Promover a elaboração, sistematização e divulgação de informações sobre a situação ambiental das terras indígenas, com a participação dos povos indígenas.
Apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que permitam o acesso dos povos indígenas aos recursos naturais, que tradicionalmente utilizam localizados fora dos limites de suas terras. Promover as ações de proteção e recuperação das nascentes, cursos de água e mananciais essenciais aos povos indígenas. Apoiar o monitoramento das transformações nos ecossistemas das terras indígenas e a adoção de medidas de recuperação ambiental. Assegurar, sempre que possível, que bens apreendidos em decorrência de ilícitos ambientais praticados em terras indígenas sejam revertidos em benefício dos povos e comunidades indígenas afetados, na forma da legislação vigente. Promover o etnozoneamento das terras indígenas como instrumento de planejamento e gestão territorial e ambiental, com participação dos povos indígenas. E promover a garantia à integridade ambiental e territorial das terras indígenas situadas nas áreas de fronteiras por meio de ações internas e de acordos binacionais e multilaterais, a fim de combater e controlar os ilícitos transfronteiriços, com especial atenção à proteção da vida de mulheres e homens indígenas de todas as gerações. O eixo 2 trata da governança e participação indígena. A. Promover a participação de homens e mulheres indígenas na governança no processo de tomar decisão e na implementação do PNGAT. Promover a participação dos povos indígenas e da FUNAI nos processos de zoneamento ecológico e econômico que afetam diretamente as terras indígenas. Promover o monitoramento da qualidade da água das terras indígenas, assegurar a participação dos povos indígenas e seu acesso à informação a respeito dos resultados do monitoramento. Apoiar a participação desses indígenas nos comitês e subcomitês de bacias hidrográficas e promover a criação de novos comitês em regiões hidrográficas essenciais aos povos indígenas. Promover a participação dos povos indígenas nos fóruns de discussão sobre mudanças climáticas. E realizar consultas aos povos indígenas no processo de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que afetem diretamente os seus povos e suas terras, nos termos do ato conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente. Eixo 3. Áreas protegidas, unidade de conservação e terras indígenas. A. Realizar consulta prévia, livre e informadas aos povos indígenas no processo de criação de unidade de conservação em áreas que os afetem diretamente. Elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da FUNAI, planos conjuntos de administração das áreas de sobreposição das terras indígenas, com unidade de conservação, garantida a gestão pelo órgão ambiental e respeitados os usos, costumes e tradições dos povos indígenas. Promover a participação indígena nos conselhos gestores das unidades de conservação localizadas em áreas contíguas às terras indígenas. E assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das unidades de conservação contíguas às terras com presença de índios isolados ou de recente contato. Eixo 4. Prevenção e recuperação de danos ambientais. A. Promover ações com vistas a recuperar e restaurar áreas degradadas nas terras indígenas. B. Promover ações de prevenção e controle de desastres, danos, catástrofes e emergências ambientais nas terras indígenas e entornos. C. Promover ações de prevenção e controle de contaminação por poluição e resíduos sólidos e de outras formas de degradação de recursos naturais das terras indígenas. E. Promover a recuperação e conservação da agrobiodiversidade e dos demais recursos naturais essenciais à segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, com vistas a valorizar e resgatar as sementes e cultivos tradicionais de cada povo. Promover ações para a recuperação de áreas degradadas e a restauração das condições ambientais das terras indígenas, em especial as de prevenção e combate à desertificação. Promover a regularização ambiental de atividades e empreendimentos instalados no interior de terras indígenas, incentivando a adoção de medidas compensatórias e mitigatórias. E promover medidas de reparação dos passivos socioambientais causados por atividades e empreendimentos inativos no interior de terras indígenas, observada a legislação específica. Eixo 5. Uso sustentável dos recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas. A. Garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras indígenas. Fortalecer e promover as iniciativas produtivas indígenas com apoio à utilização e ao desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis. C. Promover e apoiar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais usados na cultura indígena, inclusive no artesanato para fins comerciais. Apoiar a substituição de atividades produtivas não sustentáveis em terras indígenas por atividades sustentáveis.
Apoiar estudos de impacto socioambiental de atividades econômicas e produtivas não tradicionais de iniciativa das comunidades indígenas. Desestimular o uso de agrotóxicos em terras indígenas e monitorar o cumprimento da Lei 11.460 de 2007, que veda o cultivo de organismos geneticamente modificadores em terras indígenas. Apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, respeitando a decisão da comunidade e a diversidade dos povos, promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão dessas atividades. Promover a sustentabilidade ambiental das iniciativas indígenas de criação de animais de médio e grande porte. Promover a regulamentação da certificação dos produtos provenientes dos povos e comunidades indígenas, com identificação de procedência étnica e territorial e da condição de produto orgânico, em conformidade com a legislação ambiental. E promover a assistência técnica de qualidade continuada e adequada às especificidades dos povos indígenas e das diferentes regiões e biomas. Eixo 6. Propriedade intelectual e patrimônio genético. Visa reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos indígenas sobre conhecimentos, práticas, usos tradicionais, costumes, crenças e tradições associadas à biodiversidade e ao patrimônio genético existente nas suas terras, de forma a preservar seu direito na repartição dos benefícios na forma da legislação vigente. E apoiar e valorizar as iniciativas indígenas de desenvolvimento de pesquisa, criação e produção etnocientífica e tecnológica para possibilitar inovação e fortalecimento de base econômica, social e ambiental. E eixo 7, capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental. A. Promover a formação de quadros técnicos, estruturar e fortalecer os órgãos públicos e parceiros executores do PNGAT. Qualificar, capacitar e promover a formação continuada das comunidades e organizações indígenas sobre a PNGAT. Fortalecer e capacitar as comunidades e organizações indígenas para participar na governança da PNGAT. Promover ações de educação ambiental e indigenista no entorno das terras indígenas. Promover ações voltadas ao conhecimento profissional, a capacitação e a formação de indígenas para a gestão territorial e ambiental no ensino médio, no ensino superior e na educação profissional e continuada. Capacitar, equipar e conscientizar os povos indígenas para a prevenção e o controle de queimadas e incêndios florestais. E promover e estimular intercâmbios nacionais e internacionais entre povos indígenas para a troca de experiências sobre gestão territorial e ambiental, proteção de agrobiodiversidade e outros temas pertinentes à PNGAT. Capítulo 3. Da governança da PNGAT. Artigo 5. São órgãos de governança da PNGAT o Comitê Gestor da mesma, os comitês regionais da FUNAI, a Comissão Nacional de Política Indigenista. Artigo 9. A CNPI, que é a Comissão Nacional de Política Indigenista, no âmbito de suas competências, acompanhará a implementação do PNGAT, a fim de promover sua articulação com as demais políticas públicas de interesse dos povos indígenas. Artigo 10. A participação nos órgãos de governança da PNGAT será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 11. A PNGAT aplica-se, naquilo que for compatível, às áreas ocupadas por povos indígenas cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado por portaria do FUNAI, bem como publicado no Diário Oficial da União, ou áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de índios isolados. Artigo 12. A PNGAT será implementada por meio de programas e ações previstos no Plano Plurianual, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais, e por meio de outras iniciativas e parcerias. Artigo 13. As despesas com a execução das ações de PNGAT correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas anualmente aos órgãos e entidades responsáveis por sua implementação, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual. Então dá para ver claramente que esse decreto ele é um desdobramento de diretrizes para alcançar o objetivo e cumprir, né, os princípios do decreto 6.040. Que aí o objetivo é esse, né? Alcance o objetivo. Cadê os objetivos? Objetivo.
assim, que é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Então, povos indígenas, que tem os objetivos específicos. O desdobramento desses princípios, o objetivo geral e específico, são essas diretrizes. A partir dessas diretrizes se cria, né, os planos táticos e operacionais, né, para cumprir o planejamento estratégico, que é a política em si.